Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda à Supercopa Kia 2021. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda à Supercopa Kia 2021. Estamos no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde a bola vai rolar às 11 da manhã desse domingo. Faltam menos de 24 horas e a Supercopa Kia é uma competição que a CBF trata com muito carinho. Mané Garrincha está vestido de Supercopa. Identidade visual no estádio, tudo tem cara da competição. E vários elementos especiais foram produzidos para dar esse clima, essa coisa gostosa que a torcedora se amarra para curtir, tudo tem cara de Supercopa. E esse elemento especial, o mais especial, está aqui do meu lado. É ela, a maravilhosa Supercopa Kia 2021. Está ali com o name right da Kia, a Kia Motors que está com a gente nessa competição. Mas não é só o troféu não, tem vários elementos. Eu estou usando alguns deles, essa máscara aqui personalizada. Olha só aqui a espuma do microfone. A medalha. Está aqui, ó. Supercopa Kia 2021, campeão. Quem é que vai colocar amanhã? Jogadores, comissão técnica do Flamengo ou do Palmeiras? Tem outro detalhe aqui, a moeda dos árbitros. Sabe, na hora do cara ou coroa? Personalizada também, é bem pequenininha, mas está aqui, ó. Os escudos do Flamengo, do Palmeiras. Essa competição é muito especial para a CBF, é muito especial para os torcedores. E por isso a CBF preparou um protocolo muito rígido. A gente precisa lembrar que estamos vivendo uma pandemia, seguimos na luta contra a Covid-19 e por isso a CBF tem tomado todos os cuidados com o protocolo sanitário. Um agente de saúde foi colocado na delegação do Flamengo e outro na delegação do Palmeiras, para que todos os cuidados fossem tomados. As delegações passaram pelo teste de Covid, para que o jogo amanhã aconteça da melhor maneira possível. E como vieram parar nessa final especial aqui em Brasília? Supercopa, encontro de campeões. E o Flamengo veio parar aqui por um motivo. Palmeiras também. E a gente aproveita essa pergunta para apresentar em primeira mão para você, que está acompanhando a transmissão, os pets dos campeões. Esse daqui é o pet de campeão brasileiro de 2020. É o símbolo que o Flamengo vai poder ostentar no seu uniforme durante toda a temporada. Foi assim que o Flamengo veio chegar até aqui, sendo campeão brasileiro. E também o símbolo do campeão da Copa do Brasil 2020. Esse é o pet que o Palmeiras vai poder colocar em sua camisa. Vieram parar aqui dessa forma. Flamengo como campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. E amanhã um deles vai levantar essa daqui. E vai ter um prêmio também especial para um cara que vai entrar em campo. Um jogador de Palmeiras, um jogador do Flamengo. Quem? Você que vai escolher. Pelo Twitter da CBF, o CBF_Futebol, você vai escolher o melhor jogador da partida, que vai levar um Kia Sportage para casa. Vai sair daqui de carro zero, amigo. Essa é a Supercopa Kia 2021 e você está assistindo a entrevista coletiva oficial. A gente vai com as estrelas principais desse espetáculo. Os treinadores do Flamengo, Rogério Ceni, do Palmeiras, Abel Ferreira, e os capitães, Diego e Felipe Melo, que vão responder as perguntas enviadas pelos jornalistas. A gente volta rapidinho, 10 segundos, com as estrelas do espetáculo. Fica aí. Quando quiser. Estamos de volta com a coletiva oficial da Supercopa Kia 2021, começando agradecendo a presença do Rogério, do Abel, que estavam nas concentrações, que dedicam esse tempo à promoção da competição. Então a gente começa agradecendo e já startando
com a pergunta do Edson Viana, da TV Globo, para o Rogério. Foram 24 treinamentos desde o início da pré-temporada, algo raro no futebol atual. O quanto o time, neste momento, está próximo do que você imagina? Já é uma equipe muito mais consistente do que apresentada nos 3 primeiros meses, praticamente sem tempo para treinar? Boa tarde, Rogério. Obrigado. Boa tarde, um prazer estar aqui. Abel, também um prazer estar aqui ao teu lado. Nós fizemos 22 sessões de treino na época de pré-temporada, tivemos 2 semanas, né? Resolvemos que seria importante um descanso para os jogadores pós o Campeonato Brasileiro, o término do Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso foi positivo no sentido de lado psicológico, dar uma esquecida no futebol, começar a fazer uma curva de baixa para tentar subir. Eu acho que vai chegar ainda no momento que o time tenha uma melhor condição física a cada vez, a cada jogo que a gente pratique. Mas o time vem bem, eu acho que os jogadores que alguns já estão juntos pela 3ª temporada, né? São atletas de alto nível. A gente tem sempre um detalhe ou outro para expor para eles, mas eles por compreensão própria também já têm uma boa noção do sistema de jogo, da maneira como a gente quer jogar. O futebol brasileiro normalmente é o resultado que diz se você está pronto ou não, né? Não é só a qualidade de jogo, são os resultados. Então, mas eu acho que o Flamengo tem a crescer no decorrer do ano. Vamos para a primeira pergunta para o Palmeiras. Thiago Ferri, do Globoesporte.com. Abel, por ser uma retomada de temporada para vocês e por estarem no meio de outra decisão na Recopa, qual o seu plano para esse jogo? Dar sequência à equipe que atuou na quarta ou rodar os atletas? Boa tarde, obrigado, Abel. Boa tarde a todos. Amanhã vamos ver, não é? Vamos ver quais são os jogadores que vão jogar. Esta competição calha no meio de uma Recopa. Nós estamos preparados para isso, mas não, como devem calcular, não vos vou dizer quem é que vai jogar amanhã. Agora estamos preparados. Sabíamos, a partir do momento que saiu o calendário e que saiu este sorteio, estes jogos, preparámos-nos para isso. E, portanto, amanhã entraremos seguramente com uma equipa competitiva, com uma equipa personalizada, com uma equipa de caráter, que queira defender bem, mas atacar melhor. Pergunta para o Rogério, feita pelo Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Contra o Bangu e o Madureira, o Flamengo demonstrou uma grande evolução ao ser comparado ao time da temporada passada. Você acha que esses 2 jogos foram suficientes para deixar o time pronto para enfrentar um time forte e competitivo como o Palmeiras? Eu acho que eles são resultados que... Acho que a parte física, né? Depois de um final de ano desgastante, da maratona como foi ano passado, com o período que os atletas ficaram inativos, o acúmulo de jogos, né? Como eu falei, com uma mini pré-temporada de 2 semanas, já ajuda muito a você ter um poder físico muito maior no jogo, né? Aliado à qualidade técnica que todos já têm, isso ajuda bastante. Logicamente, é um campeonato diferente, são equipes diferentes. Nós vamos tentar propor o nosso ritmo de jogo, a maneira como a gente gosta de jogar, tentar sempre se sobrepor, né, ao adversário. E a única diferença é que você joga contra o Palmeiras, um dos grandes, talvez os 2 grandes campeões do ano passado. Pergunta para o Abel, da Bibiana Bolson, dos canais Disney. Que ajustes podem ser feitos no time, mesmo quando há pouco tempo de preparação entre um jogo e outro? Como crescer tecnicamente em um curto espaço de tempo? Não, a qualidade técnica deles está lá, não sou eu que os vou ensinar. Tem a ver só única e exclusivamente com posicionamentos táticos que podemos alterar. Sabíamos, como já te disse, destes jogos que tínhamos. Estamos a competir ou a treinar todos juntos desde o dia 2. E muitas pessoas não sabem disso. Temos jogadores que regressaram de férias no dia 2 deste mês. Infelizmente temos que entrar a competir a decidir títulos, mas também acabamos a decidir títulos. E, portanto, o que é que os jogadores querem, o que é que o futebol quer, o que é que os treinadores querem é estar nas decisões. O Palmeiras trabalhou muito durante todo o ano para estar nestas decisões e, portanto, por direito próprio está aqui. E, como disse, pequenos detalhes só de ajuste. Tenho a certeza que amanhã os nossos jogadores estarão melhores e com quantos mais jogos nós fizermos, seguramente queremos crescer, tal como o Flamengo demos descanso aos nossos jogadores, não tivemos esse período, essas semanas todas para poder preparar a nossa equipa, mas em função do que foi os jogos todos que tivemos, porque
Palmeiras foi a equipa que mais jogou e jogou todos os jogos que era possível no Campeonato Brasileiro, mas como disse, estamos aqui para isso, para jogar, é disso que os jogadores gostam, é disso que os treinadores gostam, e jogar de preferência finais. Monique Danello, do TNT Esportes. Rogério, Flamengo e Palmeiras se destacaram pelo processo de reestruturação nos últimos anos, que resultou em conquistas importantes. Apesar dos dois times viverem fases semelhantes nesse sentido, é só o início de mais uma temporada confusa por tudo que está acontecendo no mundo e pouco se viu ainda das duas equipes. Hoje, véspera da final, quem está jogando o melhor futebol na sua visão? Eu acho que isso é secundário. Numa final, isso não tem um peso. Hoje, quem está jogando, o importante é quem irá jogar amanhã o melhor futebol, quem conseguirá render mais no dia de amanhã, né? Acho que as duas equipes já provaram, são equipes que têm estrutura física, de centro de treinamento, grandes atletas, opções de jogo, mas quem está jogando no dia anterior à final melhor, ele não é tão importante. O importante é o final da partida, quem se portou melhor, quem conseguiu executar melhor a sua ideia de jogo, aí nós temos uma resposta melhor. Antes do jogo, não existe vencedor antes da partida. Leonardo Daí, da Rádio CBN. Abel, o Flamengo desde 2019 é um time que gosta de ser protagonista com a posse de bola. O Palmeiras também gosta do protagonismo, mas nem sempre com uma posse tão longa, sendo por vezes um time mais vertical. Diante desse cenário, que desenho você imagina para o jogo de amanhã? Podemos esperar um Palmeiras cedendo a posse de bola para o Flamengo para explorar esse jogo de mais velocidade após a recuperação? Eu acho engraçado quando dizem isso, porque nunca metem nessa equação o adversário. Se jogarmos com um adversário claramente com capacidade inferior à nossa, nós vamos ter que assumir o jogo, seja de que forma for. Eu costumo dizer que também para haver uma boa dança é preciso haver um bom par. E portanto, o que te posso dizer é que nós jogamos conforme o que o jogo dita e em função da qualidade do nosso adversário. Se jogamos com um adversário que sabe que tem armas diferentes das nossas e que nos baixa linhas, que nos dá a bola para nos contra-atacar, temos que assumir o jogo, porque é isso que nós gostamos, é disso que os jogadores gostam. Os jogadores cresceram a jogar futebol, não foi correr atrás da bola, foi a jogar com ela no pé, e é isso que nós procuramos fazer em cada jogo. Agora, quando jogas com uma equipa como o Defensa e Justiça, que é só o campeão como é que é o nome da competição? Sul-Americana. Da Sul-Americana, que nós sabemos que as equipas argentinas são super competitivas, que metem pressão em todos os momentos do jogo, logicamente que vamos ter mais dificuldade em ter bola. Agora, quando jogas com uma equipa que não tem os mesmos caras na frente a pressionar, que nem eles, vais ter mais espaço para poder jogar. E o futebol hoje é intensidade. O futebol hoje, quem não perceber que o futebol hoje é intensidade, quer física, quer mental, vai andar para trás. E nós nunca abdicamos de ter bola, porque queremos ter bola. Agora, como eu disse anteriormente, eu quero que os jogadores desfrutem desta final, porque chegaram aqui através de todo o trabalho que fizeram. Estamos aqui para desfrutar desta final com responsabilidade e fazer tudo para ganhar esta final e ter o caráter, como eu disse, ter a personalidade, ser competitivos para defender bem e atacar melhor. É isso que nós queremos fazer e que vamos fazer. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Ceni, o Flamengo demonstrou um ótimo futebol nas primeiras partidas da equipe principal no Campeonato Carioca. Na sua opinião, o time chega para a disputa da Supercopa em sua melhor fase desde que você chegou ao clube? Eu acho que chega mais preparado do que no ano passado, onde nós chegamos em meio a um campeonato em andamento, com bastante problema, muitas lesões, né? 70% do time estava ou no departamento médico ou servindo a seleção brasileira, e alguns acabaram voltando lesionados. Eu acho que a condição física, de maneira geral, hoje ela é melhor. Os conceitos, os gatilhos melhores treinados para que a gente possa exercer, quando é possível, a pressão sobre o adversário. E é um time também construído para jogar, um time técnico construído para jogar. O melhor momento, se você acaba vitorioso e conquista um título, todos acham que é o melhor momento. Se você não conquista o título, normalmente as pessoas acham que volta a estaca zero. Infelizmente, não é só o futebol jogado. A conquista ela faz muito parte da avaliação das pessoas que assistem.
O Francisco de Laurenti, do site da ESPN. Abel, como o Luiz Adriano testou positivo no dia 1º, em teoria ele está liberado para jogar contra o Flamengo em 11, né, passados de 10 dias. Você pretende usá-lo ou seguirá com o Rony no comando de ataque? Eu conto com aqueles que treinaram e se prepararam para este jogo. Isto não é jogar PlayStation, isto não é estar em casa sentado e agora escolho este. E já que vocês vão aí escolher quem é o melhor jogador através de voto, eu ainda estou à espera no futuro de ver o treinador a treinar no futuro, não sei quando. E vocês que estão em casa a escolher jogadores. O treinador vai treinar durante a semana e vai lá pela votação, vai dizer que é número 1, quem tiver mais votos joga. Número 2, quem tiver mais votos joga. E assim no final já ninguém corneta ninguém. Assim o torcedor escolhe lá por votação os jogadores que querem e jogam esses. E mesmo vai dar, com a tecnologia que está, ainda dá para fazer substituição. Quem botar mais, quem for o eleito, sai e troca. Acredito que no futuro, não sei quando, não sei se vou estar aqui, mas se algum dia está a acontecer, dizer, aquele idiota lá ainda falou nisto. No futuro, ainda estou a ver quem está em casa a escolher quem vai jogar, a escolher quem vai substituir e nós aqui a treiná-los. Mas pelo menos assim uma coisa é boa, ninguém vai cornetar ninguém. Né? Última pergunta para o Rogério, do Caio Mota, do GE. Foi em Brasília, Rogério, e contra o Palmeiras, há 80 dias, que o Ilharão foi titular pela primeira vez como zagueiro e Diego como volante juntamente com o Gerson. Queria que você falasse da importância dessa sua assinatura para a construção desse novo Flamengo vencedor e como se deu o processo de tomada dessas decisões que lá atrás eram vistas como arriscadas. Na verdade, elas são vistas como arriscadas até hoje. É que ela culminou com o sucesso do título do Campeonato Brasileiro. Por isso, hoje, elas são mais plausíveis e aceitáveis, né, pelas pessoas que assistem. Mas elas correm seus riscos até hoje. Até hoje, as pessoas, né, estão sempre preparadas para, se acontecer alguma coisa de errado, para ainda colocar em dúvida se foi uma escolha correta. Eu acho os dois citados, tanto o Arão quanto o Diego, né, são jogadores altamente técnicos, de boa leitura de jogo, que cabem em função. Para mim, não me prendo muito a função, o nome do atleta, a função. Para mim, basta que ele execute. Não importa se ele, a posição de origem, a posição de início, né? Tantos volantes se tornaram zagueiros, tantos laterais vieram para a zaga, continuaram sendo bons jogadores. Para mim, o que importa é jogador bom, jogador de qualidade. Jogador, quando tem qualidade, ele tende a ajudar. Qualidade e competitividade, desejo de título, desejo de vitória. E é o que eu encontro nesse grupo que eu trabalho. Última pergunta para o Abel, da Gabriela Chabatura, do UOL. Durante as suas entrevistas, Abel, você enfatiza o equilíbrio, inteligência emocional do seu elenco. Em uma decisão como essa de domingo, o quanto esse fator pode influenciar no desempenho de seus atletas? E como você trabalha para desenvolver isso no grupo? Às vezes parece que o negócio do equilíbrio emocional é um bicho de 7 cabeças, mas é muito fácil. É eu focar-me naquilo que eu controlo. É eu ficar em primeiro para mim mesmo. É eu ter a capacidade de chegar ao final do jogo e perceber que deixei tudo dentro de campo e focar toda a minha atenção na minha tarefa. Se a minha equipa tem um plano, se os meus jogadores têm um plano, se o treinador traçou um plano, se cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer dentro de campo, temos só que competir com o nosso adversário. Competir contra ele com tudo o que nós temos. Esquecer o que está à volta e não perder energia nem atenção naquilo que eu não controlo. O jogador que controla é o que faz, quando passa bem, quando corta bem, quando faz um grande golo, quando faz uma grande defesa, quando faz o grande corte, quando perde bola tem que correr para defender, quando ganha a bola tem que abrir para atacar, quando passa a bola a seguir tem que dar a linha de passe, não pode estar parado a pensar no lance anterior, porque no futebol o mais importante é o lance seguinte. Não adianta o que é que eu fiz a seguir, se fiz um gol da pé bicicleta ou se não fiz, o lance seguinte é o mais importante. E portanto o que eu digo aos meus jogadores e os campeões é assim que fazem, é sobre pressão, sobre stress, sobre exigência máxima, é fechar o foco naquilo que tenho que fazer. Esse é o segredo, é eu dar o melhor de mim, e eu chegar ao final do jogo e ficar em primeiro para mim mesmo e não em segundo. E muitas vezes, quando ficas em segundo para ti mesmo,
é o pior que pode acontecer. Portanto, o que nós temos que fazer, e quando falo no controle emocional, é exatamente esse. É não deixar que a nossa atenção vá para lado nenhum, a não ser para aquilo que eu tenho que fazer, e eu e os meus colegas. E para além de fazer o meu, se eu tiver a capacidade de líder dentro de campo, que temos, e vários, fazer o meu bem e ainda ajudar os guri, melhor. Muito obrigado, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, Rogério Ceni, treinador do Flamengo. A gente volta em 10 segundos com os capitães, Diego do Flamengo, Felipe Melo do Palmeiras. Fica aí. Girar um pouquinho a cadeira do Diego. Aí. Obrigado, Diego. Quando quiserem. Estamos de volta com a entrevista coletiva oficial da Supercopa Kia 2021 com os capitães dos finalistas. Diego, capitão do Flamengo, Felipe Melo, capitão do Palmeiras. Começando a entrevista com a pergunta do Caê Mota do GE para o Diego. Você é um camisa 10 com características de 5. Quais jogadores servem de exemplo para ti nessa nova função? Dos que jogaram contigo na Europa, Gabi e Frings, são exemplos de volante com capacidade de destruir construindo. Quem mais? Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, um jogo tão importante, disputando um título. Bom, eu fui me transformando, né, ao tempo, de acordo com que a posição que eu jogasse, ela pede, né, e me transformando em um jogador um pouco mais defensivo, sem perder as minhas características ofensivas também. E, é claro, tem jogadores que a gente admira, alguns que eu joguei juntos, foram citados aí 2, e com certeza ajuda, né? As referências positivas, ela me ajuda muito, principalmente nessa questão de posicionamento defensivo, e eu procuro fazer isso, me inspirar naqueles que são boas referências. Boa tarde também, Felipe Melo. Primeira pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Por causa do protagonismo de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, você considera, Felipe, que o time carioca é hoje um dos maiores rivais? Boa tarde a todos. Bom, para ser bem sincero, os nossos grandes rivais estão em São Paulo, né? Claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante também no cenário nacional e internacional, mas os nossos grandes rivais estão em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, esses são os nossos grandes rivais. Pergunta para o Diego, do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Qual a sensação para você, após algumas decepções no passado, estar perto do 4º título nacional em menos de 2 anos pelo Flamengo? Ainda dá o frio na barriga um dia antes do jogo? Bom, todos os momentos, desde que eu aceitei o desafio de jogar no Flamengo, eu sabia que era um processo que nós íamos viver até chegar no patamar que nós estamos hoje. E aceitei muito animado esse desafio, e todo o esforço valeu a pena. E as dificuldades que eu vivi, elas só fortaleceram o meu elo com esse clube. Então, eu acho que esse é o meu pensamento. E, como o Rogério falou, nós vivemos de títulos, de conquistas. E a conquista, ela sempre traz um esforço a mais, um frio na barriga que faz parte, que motiva e que dá um grande prazer de viver esse tipo de situação como nós estamos vivendo hoje, na véspera de um jogo tão importante. E isso é extremamente prazeroso. Felipe, pergunta do Guilherme Pereira, da TV Globo. Palmeiras e Flamengo são os times mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos e a rivalidade ficou ainda maior. O quanto isso faz a decisão ser ainda mais importante? E como é disputar um título contra um rival do tamanho do Flamengo em âmbito nacional em jogo único? Bom, foi assim a final da Libertadores, né? Jogamos contra um clube também que tem uma história linda, que é o Santos, né? Assim como foi a final do Campeonato Paulista, um jogo só contra o nosso maior rival. Final de campeonato é sempre diferente, não importa se você está encontrando um grande clube ou um clube, de repente, de uma expressão menor, né? É sempre uma final de campeonato, vale muita coisa, né? É muita coisa que está em jogo.
Nesse caso, envolvendo duas grandes torcidas, duas grandes histórias, né? E a final de campeonato. Final de campeonato tem que entrar em campo, vencer, independente de quem está do outro lado. Respeitando sempre, né? Entendendo que vai ser muito difícil, entendendo que o rival é um clube, como você mesmo disse, tem vencido nos últimos tempos, como nós também. Mas entendendo que nós temos totais condições de poder fazer um grande jogo e trazer essa taça para São Paulo. Pergunta da Monique Danello, do TNT Esportes. Diego, vocês sempre usam muito a palavra competitividade quando falam desse Flamengo, que quer sempre buscar mais títulos. E certamente um elenco tão competitivo como o de vocês não quer perder um jogo contra um dos principais rivais no momento. Dá para usar todo o ambiente, o que aconteceu recentemente de provocação, da coisa sadia, da promoção dos jogos, essas brincadeiras de uma forma interessante no vestiário para motivar ainda mais o time? Bom, a nossa motivação maior é vencer, é competir, exatamente o que você disse, e eu reconheço, vejo essa característica muito forte nesse elenco, né? Foram os últimos 2 anos, 7 títulos, e isso deve ser comemorado, porque é muito difícil. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando e dá a sensação de parecer fácil, mas não. A competitividade ela é muito alta, a concorrência também, e todas essas fases e conquistas devem ser comemoradas. E a motivação vem do interior, vem dos nossos objetivos, das nossas vontades, respeitando os nossos adversários. Mas é o que nós estamos acostumados a fazer, é ser melhor do que nós fomos ontem. E esse é o nosso objetivo para esse jogo. E é isso que nós vamos fazer. O Thiago Ferri, do Globoesporte.com, pergunta: o que você considera que o Palmeiras fez de bom na Argentina contra o Defensa e Justiça e deve repetir, e o que precisa melhorar para o encontro com o Flamengo? Fizemos 2 gols, tomamos 1, saímos com a vitória. Acho que isso é o mais importante. Repetir os 2 gols, de repente tomar um gol, a gente sai campeão. Sobre o que a gente vai fazer, isso aí o nosso treinador está preparando, é uma coisa bem interna, né? A gente espera realmente poder repetir o resultado que foi feito no último jogo. Independente de qualquer coisa, a gente sabe que final de campeonato, né? Não se joga, se ganha, se vence. Eu escutei o Rogério falar que quando tá ganhando, né? Tá tudo beleza. Mascara muitas coisas, né? E quando tá perdendo, às vezes você joga bem, mas você perde um jogo e não é levado em consideração. Então, quando se ganha, tá tudo beleza, tá tudo legal. Nós vencemos o jogo lá, um jogo muito difícil, de um time que já está jogando assim como o Flamengo também, né? Foi o primeiro jogo dessa turma que teve uma folga de 11 dias e conseguir um resultado importante na Argentina não é fácil, não é para qualquer um. Então, é tentar repetir o resultado. Isso que nós fizemos de melhor, o resultado. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Diego, o Flamengo levou a melhor nos últimos jogos com o Palmeiras. E alguns foram bem marcantes. Você acredita num adversário mordido para esse jogo? Dá para tirar proveito desse eventual cenário? Eu acredito que o que importa é o jogo, o momento que nós vivemos. Vamos enfrentar uma equipe que está muito bem preparada. E nada do que eu disser aqui vai tirar a nossa responsabilidade do jogo, a expectativa que nós criamos. Então nós entraremos em campo preparados, né, estudando bem tudo aquilo que o Palmeiras é capaz de fazer. E, acima de tudo, confiando naquilo que nós treinamos, nos nossos planos, para que a gente alcance o grande objetivo, que é vencer. A Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes, pergunta, Felipe: pelo poder econômico das duas equipes e pelos títulos que conquistaram recentemente, somando aqui Flamengo, Supercopa, Carioca, Brasileirão, Palmeiras, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, é hoje a maior rivalidade do país? Já respondi isso antes. Eu não creio que seja a maior rivalidade do país, porque nós temos outros grandes clubes que estão na capital paulista, né? Então, os nossos grandes rivais estão dentro de São Paulo. É claro que é uma rivalidade, né? Mas não chega a passar da rivalidade que eu entenda que seja com os outros clubes paulistas. Última pergunta para o Diego, do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Neste domingo, Diego, o Flamengo vai completar exatamente 1 ano e 1 mês sem poder contar com a força de seu torcedor nos estádios. Que recado você tem para os milhões de rubro-negros que vão estar com saudade desse contato e vão estar ligados na TV amanhã às 11 da manhã na expectativa de mais uma conquista? Bom, o que eu quero dizer é que para nós tem sido muito difícil, né? Jamais usamos isso como desculpa, porque nós aprendemos a superar essa dificuldade. Mas a verdade é que dá muita saudade do estádio cheio, do ambiente que o torcedor flamenguista é capaz de proporcionar, né? Basta ver todos os recordes de públicos que alcançaram
quando estava tudo liberado, mas nós temos que entender que essa é a realidade e que dizer para eles que estaremos em campo representando e correspondendo a todas as expectativas, e tenho certeza que eles estarão presentes também de alguma forma, como tem sido, assim, sempre que possível, eles demonstram toda a energia positiva e transmite isso. Então que isso volte ao normal o quanto antes. Até lá estaremos aqui nos dedicando para alcançar todos os nossos objetivos e celebrar, mesmo que seja à distância nesse momento. O Rodrigo Fragoso, Felipe, da TNT Esportes, pergunta: você é um dos mais experientes jogadores dessa equipe do Palmeiras. Em cima do fator psicológico de uma final em jogo único valendo taça, você que é mentalmente muito forte, existe alguma diferença nessa preparação? Algo que seja importante trabalhar na mente de quem não tem tanta vivência em decisões assim? Existe uma diferença muito grande, mas eu vejo que o meu grupo, o grupo do Palmeiras, está bem preparado quanto a isso, né? A gente vem de 3 finais de campeonato, vencendo as 3 finais de campeonato, né? Campeonato importante, como foi a Libertadores, como foi a final da Copa do Brasil, contra 2 grandes equipes. Então, até essa molecada está bem preparada. Existe, não vou negar, essa conversa antes do jogo, né? Mas a partir do momento que a bola rola, tudo bem normal, tudo bem tranquilo, todo mundo bem ciente daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser praticado dentro de campo, né? É por isso que nós alcançamos aí esses 3 troféus que foram tão importantes, e é por isso que hoje nós estamos aqui às portas de disputar uma decisão de campeonato importante contra o Flamengo. Tá todo mundo bem preparado, sem dúvida nenhuma, como o nosso treinador fala, as bolinhas começam a mexer aqui dentro, é normal. Eu com 37 anos, quando eu estou no ônibus ainda nesse percurso até o campo, fico com bastante vontade de repente, fico sem ar, vontade de ir no banheiro, vontade de conversar, vontade de falar, escutando música. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas sem dúvida nenhuma, na hora que a bola rola, tudo passa, e nós temos demonstrado ao longo desses anos que a gente está bem preparado quanto a isso. Pedi um comentário para vocês dois, primeiro do Diego, para finalizar, depois do Felipe. Vocês dois são jogadores que têm experiência em campeonatos, competições no mundo inteiro. Disputaram Champions League, competições europeias, grandes competições aqui no Brasil, no exterior. E a Supercopa é uma competição, como a gente abriu falando, com todo esse cuidado que também vem sendo dado à Copa do Brasil, ao Brasileirão, de valorização, de promoção junto ao torcedor. A gente está aqui conversando com vocês um dia antes do jogo. Como é que vocês sentem o clima? Assim? Vocês acham que o futebol brasileiro vem avançando muito nesse patamar? Porque vocês estão sempre nas decisões. Então, assim, se tem 2 caras que a gente pode perguntar sobre esse clima, são vocês dois. O que vocês acham? Bom, eu acho que o futebol brasileiro vem crescendo já há algum tempo, e isso é importante, nós termos referências positivas e tentar segui-las e reconhecer quem vem fazendo isso muito bem. Flamengo e Palmeiras com certeza é exemplo disso. E eu fico muito feliz por todos os anos que eu passei na Europa, os 12 anos lá, aprendi bastante. Um dos clubes joguei junto com o Felipe lá no Juventus. E a gente, com essa experiência, procura transmitir aquilo que é bom, né? Porque eu amo o meu país, amo o meu povo, e estar aqui vivendo tudo isso dentro do meu país hoje é extremamente prazeroso para mim. E esse tipo de competição acho que vem a valorizar o nosso futebol, e isso é muito importante, que a gente continue nesse caminho de organização, de reconhecimento, coragem para tomar decisões e respeitar o tempo, né? Saber que toda mudança existe um processo, esse processo deve ser respeitado. Isso acontecendo, nós vamos crescer, nosso futebol vai estar mais valorizado, e para nós jogadores é um prazer viver momentos como esse que nós estamos vivendo hoje. O Diego falou tudo, é um processo que a gente tem que respeitar. Eu entendo que antes tarde do que nunca, né? Acho que uma competição como essa já teria que existir já tem algum tempo, né? A gente fica feliz de poder estar aqui e feliz dessa competição existir, principalmente no momento que nós temos vivido, né? Momento de pandemia, de tantas perdas, a gente pede para as pessoas ficarem dentro de casa, né? Então é um algo a mais para as pessoas, de repente, estarem dentro de casa, entretenimento para eles, para aquelas pessoas que têm que ficar dentro de casa, porque a gente respeita também quem tem que sair para trabalhar. Então, muito contente, feliz, porque o futebol brasileiro ele vem evoluindo a cada ano que passa, e isso é muito importante, porque nós somos o país do futebol. E como país do futebol, nós temos que dar o exemplo. E fico muito feliz de poder estar aqui e de poder estar nessa competição, que, como eu falei, para mim poderia já existir há algum tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diego.
Amanhã a bola rola às 11 da manhã, 27 câmeras para levar o melhor espetáculo para você que está em casa. Supercopa aqui 2021. Parabéns aos dois. E amanhã um de vocês vai levantar essa taça aí. Boa sorte.